Oi para você acompanhando a programação do Canal 4, esse é o 5º programa Hora do Galo. E hoje, os vídeos produzidos pelos alunos do curso de Publicidade aqui da Unimar trazem alguns aspectos que envolvem a comunicação de massa. Os 2 vídeos foram produzidos para a disciplina de Teorias da Comunicação a partir de pesquisas que tentam desvendar os usos, as funções e a importância da comunicação no comportamento humano. Olha que legal! Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a comunicação como campo e objeto de conhecimento. A comunicação, enquanto ciência, deriva das ciências sociais. Esta é o campo que, segundo Maria Lopes, se destina ao estudo e ao ensino da comunicação, e onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação universitária das profissões de comunicação. Já a comunicação como campo acadêmico, segundo Lopes, é um conjunto de instituições de nível superior destinado ao estudo e ao ensino da comunicação, e onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação universitária das profissões de comunicação. Podemos dividir a comunicação em 3 subcampos: o científico, o educativo e o profissional. O subcampo científico é aquele que implica em práticas de produção de conhecimento. Um exemplo é a pesquisa acadêmica, que tem como finalidade produzir conhecimento teórico e aplicado através da construção de objetos, metodologias e teorias. O educativo é aquele que se define pela prática de reprodução de conhecimento, ou seja, através do ensino universitário de matérias de comunicação. Um exemplo é o curso de comunicação. E por fim, o subcampo profissional é o que se caracteriza pela prática de aplicação do conhecimento e que promove vínculos variados com o mercado de trabalho. Atualmente, o subcampo mais valorizado do mercado é o profissional, deixando um pouco de lado os subcampos educacionais e o científico. Podemos perceber isso se analisarmos a maioria das propagandas dos cursos de graduação. Tudo que se vê são slogans como: torne um profissional qualificado aqui. Saia preparado para o mercado de trabalho. Conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Ou seja, estão sempre enfatizando a questão social e deixando de lado os outros subcampos. Em pleno século XXI, ainda nos deparamos com a desvalorização da comunicação diante de todos os seus subcampos. Por ser uma área prática ligada à produção de serviço, muitos não dão o valor necessário para a comunicação. Por exemplo, Levi-Zolo diz que a comunicação, por ser área prática, não precisaria de desenvolvimento teórico, pois quem se responsabiliza por este cargo é a filosofia, a antropologia e a sociologia. Mas Sodré explica que, ao contrário das outras disciplinas das ciências sociais, a comunicação não nasce de um saber filosófico, e sim do fruto da academia e do mercado. Por isso, ela se enquadra em uma área mais prática e ligada à produção de serviço do que na área conceitual. Assim, deixa de existir, nesta conjuntura, um consenso teórico quanto a seu objeto. Sodré ainda destaca que vale lembrar a advertência de Durkheim: toda ciência que trata do futuro não tem objeto. Mas então, qual é o intuito da comunicação? Intuitivamente, a comunicação consiste em um intercâmbio com o outro. Por outro lado,
Volton lembra que a comunicação é o conjunto de técnicas que, no período de um século, rompeu as condições tradicionais da comunicação direta para substituí-la pelo reinado da comunicação à distância. E, por fim, que a comunicação se converteu em uma necessidade social funcional para economias interdependentes. Segundo Lan Mendes de Barros, a comunicação não é isso ou aquilo, mas sim isso e aquilo. Ela é, ao mesmo tempo, uma experiência antropológica, um conjunto de técnicas e uma necessidade social. Muniz Sodré acrescenta que não adianta buscarmos um objeto que dê conta da complexidade do campo comunicacional, porque, para ele, o que representa bem o campo comunicacional é a figura do nó, ou seja, um entrelaçamento de diversas vertentes. Sodré define então 3 espectros de práticas para classificar o campo da comunicação. O primeiro é a veiculação, o segundo é a vinculação e, por fim, a cognição. Veiculação, que são as práticas da natureza empresariais, voltada para as relações entre os sujeitos por meio de tecnologias da informação, como rádio, televisão, publicidade e jornal. Trata-se então da chamada mediatização. São esses meios de comunicação que fazem parte da maioria dos estudos. O segundo é a vinculação, que são as práticas estratégicas de promoção ou manutenção do veículo entre sociedade e mídia. Podem ser identificadas como ações comunitaristas ou coletivas, animação cultural, atividade sindical, diálogos e etc. Sodré enfatiza que as ações vinculantes de natureza sociável mostram claramente que a comunicação não se prende somente à atividade midiática. E, por fim, a cognição, que são práticas teóricas relativas à observação das práticas de veiculação e vinculação. Aqui, a comunicação não é como uma disciplina, mas sim uma maneira de pôr em perspectiva o saber tradicional sobre sociedade a partir de posições interpretativas. Vamos ver mais um? Esse fala sobre a relação da comunicação com outras áreas do conhecimento. A comunicação e a interdisciplinaridade. O que é comunicação? A comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta, que pode ser criada de várias formas. O que é interdisciplinaridade? É o processo de ligação entre várias disciplinas juntas, ou seja, para estudar comunicação, podemos utilizar várias disciplinas, como por exemplo, se você precisa desenvolver uma campanha sobre uma nova linha de lápis de cor, deve-se realizar um estudo científico, levando em consideração as mensagens que as cores podem transmitir. O objeto da comunicação está relacionado com o modo de como as pessoas, a sociedade, o público se relacionam com os meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, revista, outdoor, jornal e internet, ou seja, com tudo que podemos ver, ouvir e tocar. O fato é que a discussão sobre o objeto da comunicação sempre perpassa a discussão do interdisciplinar. Discutir sobre determinado objeto da comunicação sempre ultrapassa a discussão sobre as relações que ele pode ter entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento. Por exemplo, se procurarmos saber como a relação entre a mídia e a educação se entrelaça de uma forma comunicativa, podemos notar que o cinema foi um grande precursor desse entrosamento. Mas como assim? O cinema com a educação escolar? Sim, pense bem,
cinema passou a ser cada vez mais comum em nosso cotidiano, especialmente com o desenvolvimento das tecnologias que facilitou sua propagação no meio da mídia, e, consequentemente, determinados assuntos abordados no cinema serviram como forma de estudo para a educação, gerando debates mais qualificados nas salas de aulas, com uma metodologia mais dinâmica. Agora vamos falar um pouco sobre as fases do pensamento comunicacional, que foram divididas em 5 fases. A primeira fase, o período pré-científico, antecede os anos de 1920. Nela se aponta a consolidação de uma imprensa que surge na invenção dos tipos móveis, a prensa Gutenberg, em metal, até seu emprego regular e sistemático com os periódicos cotidianos do final do século XIX. Para Luiz Martino, nesse período, o campo comunicacional se confunde com a discussão da própria atualidade, não havendo ainda um recuo teórico, necessário à elaboração de conhecimento específico. Na segunda fase, que foi no período de 1920 e 1930, Martino diz que abre uma possibilidade de discutir os efeitos e influência da imprensa, do telefone e do telégrafo, com base no então método científico. Fortemente marcados pelo espírito da época, os anos de 1920 e 1930 começam a empregar análises e teorias científicas para avaliar a ação dos meios de comunicação, mas não são pesquisas, apenas ilustram seus pensamentos com material retirado de trabalhos científicos. Trata-se de uma primeira aproximação com a ciência, mas ainda não são propriamente trabalhos científicos. Já a terceira fase é marcada pelo contexto da Segunda Guerra Mundial e a demanda de tratamento da informação, seja de cunho civil ou militar. A experiência acumulada em conflitos anteriores, desde a Guerra de Secessão norte-americana, leva o exército estadunidense a investir maciçamente em pesquisas para desenvolver estratégias de uso de meios como a imprensa, o rádio e o cinema. Psicólogos, cientistas, políticos e sociólogos são mobilizados para dar conta da questão e põem em marcha um processo que culminará com o desenho de um domínio de pesquisas e conhecimentos relativos à comunicação mediada. O campo é constituído pela contribuição das várias disciplinas envolvidas, com processos comunicacionais de um modo geral, psicologia, sociologia, ciências políticas, linguísticas, etc. A quarta fase foi marcada pelo período cético, ou seja, existe uma recusa na aceitação da ideia ou teoria. Nesta fase, que foi entre 1960 e 1970, iniciam-se os debates epistemológicos e o trabalho de sistematização teórica. Para Luiz Martino, é a interdisciplinaridade que prevalece e se impõe, não obstante suas contradições como pano de fundo do pensamento epistemológico. O campo é percebido como interdisciplinar, seja porque se trata de uma etapa em seu desenvolvimento, seja porque isso vem de sua própria natureza do fenômeno em questão. Já a última e quinta fase foi marcada por um período interdisciplinar, na qual é quando duas ou mais disciplinas ou outros ramos de conhecimento obtêm uma ligação. Para mim, a interdisciplinaridade, na última fase, domina o pensamento epistemológico da área da comunicação. Eu a nego quanto ciência e ainda suspendo o estatuto disciplinar. Não, para mim não. Para mim, a interdisciplinaridade não é uma negação para a ciência, e sim uma forma de ter um estudo melhor. Entendeu? Eu não acho que se a gente tiver um estudo todo esmigalhado vai funcionar. Eu acho que nós devemos ter um estudo todo detalhado e o mais aprofundado possível. Eu creio nisso. É verdade. Trabalhar de maneira integrada não anula o seu conhecimento, e sim o fortalece, reafirmando suas fronteiras. Então, assim, para mim, nós devemos abranger os nossos estudos. Como assim abranger os nossos estudos? Abranger de uma forma de, como eu posso dizer, assimilação. Essa é a palavra. Eu vou assimilar assuntos que estão relacionados com o que eu quero pesquisar, com o que eu quero saber e com o que eu quero conhecer. Porque dessa forma eu vou estar enriquecendo o que eu estou buscando. Então eu vou poder relacionar aquele assunto com aquilo, aquilo lá, e o meu trabalho vai ficar mais rico. E eu vou entender melhor e poder explicar melhor. Essa é a vantagem. Por exemplo, se as pessoas estudam comunicação, por que a comunicação não pode estudar outras áreas? Eu acho que quanto mais nós relacionarmos os estudos, as matérias, as disciplinas, umas com as outras, mais coerente vai ser a nossa pesquisa, mais detalhista vai ser a nossa pesquisa, o nosso estudo, o nosso conhecimento vai ser mais informativo.
E eu acho que isso dá uma credibilidade enorme para o que você está desenvolvendo ou pesquisando. Por hoje a gente fica por aqui. Tchau! Tchau, até o próximo programa.